Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a soma dos ângulos internos de um polígono. Ao final dessa aula, espero que vocês consigam olhar para um polígono e saber qual que é a soma dos ângulos internos dele. Também espero que vocês consigam olhar para algum ângulo dentro deste polígono e saber quanto que ele mede, ou seja, quantos graus que ele tem. Para começar a nossa aula, eu vou começar a falar de alguns exemplos com o mais simples dos nossos polígonos, os polígonos que existem, que é o triângulo. E por que que ele é o mais simples? Porque ele tem apenas três lados. É o nosso menor polígono. Você sabia que os ângulos, que os triângulos, eles são usados porque são estruturas estáveis? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tenho certeza que você já escutou isso em algum dia na sua vida. Nós vamos ver aqui nas nossas aulas por que que isso funciona e por que que isso acontece. E isso, ele ter 180 graus, permite calcular com precisão cortes de madeira, de metal. E com isso nós temos telhados triangulares, nós temos estruturas de ferro com triângulos, como por exemplo pontes, andaimes. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem essa estrutura de ferro, que ela é criada. A base dela, né, é feita toda com triângulo. E vocês podem perceber que esses triângulos, eles formam quadrados ou retângulos aqui, certo? Nós também temos as cúpulas geodésicas. Nós podemos ver que a sua estrutura aqui, ela é formada, né, por vários triângulos. Outro lugar que nós vemos essa questão de triângulo também é na navegação por GPS. Sabe quando você precisa da sua localização que você procura o GPS? O GPS, ele utiliza a questão de triangulação. Ele utiliza ângulos e distância em três pontos para encontrar a posição exata de alguém. E quando nós ligamos esses três pontos, eles formam um triângulo e eles marcam a localização para você. Outra questão também que nós podemos ver o uso dos triângulos é nesses padrões, tipo nessa imagem aqui no fundo, né, nessa parede. Esses padrões, eles são criados com o conhecimento de ângulos internos dos polígonos, porque assim as pessoas conseguem encaixá-los perfeitamente. Uma outra coisa também que é muito legal é quando nós também utilizamos origamis. Quando nós fazemos origamis, nós sempre dobramos a folha do papel em triângulos ou em quadrados. E isso se dá por causa que nós pensamos nas bases dos ângulos dos polígonos. O triângulo e o quadrado, eles se dobram facilmente e têm formas úteis. Então, por isso que nós utilizamos mais ele em origamis. Mas nós também utilizamos ele também em tendas, equipamentos espaciais, entre outras coisas. Eu tô aqui falando para lá e para cá sobre ângulos internos, mas o que que é um ângulo interno? O ângulo interno é o ângulo formado por dois lados consecutivos, ou seja, dois lados que estão lado a lado ali de um polígono localizado dentro da figura. Um exemplo visual. Imagine um triângulo como esse aqui da imagem, e os ângulos que ficam dentro dele, entre os lados, são os internos. Então, imagine esse lado e esse lado, que são os lados consecutivos dele, os lados que estão lado a lado. O ângulo que fica dentro dele é um ângulo interno. Uma dica para você lembrar do que é ângulo interno é dentro. Interno é igual a dentro. Então, os ângulos internos são os ângulos que nós temos dentro do polígono, certo? E você, já percebeu que todos os triângulos somam os mesmos ângulos? Para responder essa pergunta, eu trouxe aqui para vocês uma imagem. Na verdade, é uma oficina do GeoGebra, eu vou compartilhar aqui com vocês. Peço que vocês prestem bastante atenção aqui nessa demonstração aqui que eu trouxe. E quero que vocês prestem atenção nesse S que está em verde aqui de lado, que ele está com 180 graus. Nós temos aqui o ângulo vermelho, o ângulo azul e o ângulo roxo. Cada um está com o seu determinado número de ângulo, do seu grau, certo? Então, esse aqui mede 73,13 graus, esse aqui 56,39, esse aqui 50,48 graus. O que que é esse S? É a soma dos três ângulos. Então, nós vemos que nessa figura, dessa maneira aqui, está somando 180 graus. E se a gente mexer a figura? Eu mudei o meu grau. Agora aqui já é outro número. Aqui é 88, aqui é 56, aqui é 34. E nós temos 180 graus.
Se eu mover esse triângulo assim, mudou também. E agora? Continua tendo 180 graus? Continua. E assim, também continua. Então, nós podemos ver aqui que nós temos uma demonstração simples, visual, né? Para vocês verem que os ângulos internos de um polígono medem sempre 180 graus, certo? Vamos voltar lá agora para nossa explicação. E quando a gente fala de triângulos, a gente viu ali, né, sobre a questão dos ângulos internos de um triângulo, mas nós também temos as classificações dos ângulos, perdão, dos triângulos. Nós temos a classificação quanto aos lados, que nós já vimos que um triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. Nós temos o triângulo isósceles, que é aquele que nós sabemos que tem dois lados iguais e um diferente. E nós temos o triângulo escaleno, que é aquele que tem todos os lados diferentes, ou seja, os três lados dele é diferente. Mas uma coisa que importa muito para a gente também é sobre a questão do triângulo quanto aos ângulos. Quando nós temos os três ângulos agudos, ou seja, os três ângulos menores que 90 graus, nós temos um triângulo acutângulo. Quando nós temos um triângulo que tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Quando nós temos um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, nós temos um triângulo obtusângulo, certo? Vou deixar aqui para vocês o vídeo, vou pedir para vocês acessarem o vídeo para vocês aprimorarem os seus conhecimentos sobre essa questão da classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos, certo? Voltando aqui agora, é a sua vez. Vocês vão acessar esse link do YouTube, vocês vão assistir uma demonstração de por que que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Agora, depois de assistir o seu vídeo, você vai entrar na atividade do GeoGebra, no link do GeoGebra, soma de ângulos internos, e vai responder ao questionário com atenção. Quando você entrar na atividade, você vai precisar digitar o seu nome. E assim que você digitar o seu nome, você vai entrar na atividade e vai conseguir respondê-la. Agora, nós vamos falar sobre os ângulos externos. Nós vimos que o ângulo interno é aquele que está dentro do polígono. E o ângulo externo? O ângulo externo, ele é formado quando você pega um polígono e prolonga o lado do polígono, criando um ângulo fora da figura com o lado adjacente. O que que é o lado adjacente? O lado que está ao lado, o lado que está coladinho ali. E nós vamos formar um ângulo por fora. Esse ângulo é o ângulo externo. Lembra que eu falei uma dica para lembrar o que que era ângulo interno, que era igual a dentro? Externo é igual a fora. Então, uma dica para lembrar que o ângulo externo é aquele que fica fora, depois que você prolonga um lado do polígono. Uma observação importante. O ângulo externo, ele é suplementar ao ângulo interno. Ou seja, juntos, eles formam 180 graus. Se dentro você tem 90 graus, o ângulo suplementar, o ângulo externo ali, né, ele é suplementar o ângulo interno, então juntos eles vão formar 180 graus. Então, o ângulo externo é 90 graus. Aqui, eu trouxe duas imagens para vocês. Nós temos um triângulo, né, um polígono aqui, um triângulo de três lados. E nós vamos prolongar. Nós vimos que nós tínhamos que prolongar um lado, certo? Nós prolongamos esse lado AC aqui, e quando nós prolongamos ele, nós criamos um ângulo externo aqui, que é esse amarelinho. Da mesma forma, quando nós prolongamos AB, quando nós prolongamos BC. E esses dois ângulos, o ângulo interno e o ângulo externo, formam juntos 180 graus. Aqui nós temos outro polígono, e esse polígono nós fizemos a mesma coisa. Nós prolongamos um de seus lados e aí criamos um ângulo externo. E nós podemos ver que juntos eles formam 180 graus. Agora, você vai acessar novamente outra atividade do GeoGebra, essa de soma de ângulos externos, e vai responder o questionário com atenção. Da mesma forma, você vai entrar, colocar o seu nome e responder ao questionário. Agora que você já respondeu, para você não ficar com dúvida sobre essa questão, por que
que que seria esses ângulos externos aqui? Quantos eles somam? A gente viu, vamos fazer com o triângulo aqui primeiro, que quando a gente pega os ângulos externos e juntam eles, nós temos um círculo. E nós sabemos que um círculo mede 360 graus. Então, quanto é a soma dos ângulos externos de um polígono? 360 graus. Mas isso funciona apenas para o triângulo? Não. Se nós tivermos, por exemplo, um polígono vamos lá, de 6 lados, e nós pegarmos os ângulos externos dele e juntar, nós também temos um círculo, e mede 360 graus. Ou seja, os ângulos externos dos polígonos medem 360 graus, certo? E agora, como nós dividimos um polígono em triângulos? Existe essa possibilidade? Quantos triângulos dá para formar dentro de um polígono? Vou parar de compartilhar um pouquinho aqui com vocês novamente. Vou compartilhar com vocês outra oficina do GeoGebra. Dessa vez, nós vamos falar sobre o quadrilátero. O que que é um quadrilátero? Nós temos aqui um quadrado, um retângulo, e nós vemos aqui a soma dos seus ângulos internos, novamente aqui de lado, que é 360 agora, certo? Por que 360? Por que que a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360 graus? Para responder essa pergunta, é fácil. Lembra que eu fiz a pergunta de como nós podemos dividir um polígono em triângulos? Se nós pegarmos esse polígono aqui e nós traçarmos essa reta de CB aqui, nós criamos dois triângulos. Cada triângulo desse aqui vai medir 180 graus. Nós vimos que cada triângulo tem 180 graus dentro dele, certo? Quando nós somamos os ângulos desses dois triângulos, nós temos quanto? 360 graus. Nós sabemos que 180 mais 180 é 360, certo? Nós sabemos que é 360. Por isso que aqui nós temos 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360. Quantos graus que eu tenho dentro desse triângulo aqui? Nós temos 180. E dentro desse triângulo aqui? Outros 180. Por isso que um quadrilátero mede 360 graus, certo? Vamos voltar, né, para nossa atividade, para nossa explicação agora. Agora que você já viu essa explicação, que tem como nós dividirmos um polígono em triângulos para a gente descobrir quantos ângulos tem dentro desse polígono, você vai acessar essa atividade do GeoGebra de soma de ângulos internos e responder o questionário com atenção. Aqui, a demonstração está até feita aqui já com um polígono de 5 lados, mas vamos fazer com o de 4, que é o que nós fizemos ali que eu mostrei para vocês no GeoGebra. Se a gente mover aqui, vamos supor que nós temos um quadrilátero assim, e a gente desenhar triângulos, nós conseguimos desenhar dois triângulos. E juntos, os ângulos deles formam 360 graus. Se nós tivermos um polígono com 5 lados e nós desenharmos os triângulos, nós conseguimos fazer 3 triângulos. E juntos, os ângulos deles formam 540 graus. Quando nós fazemos com 6 lados, nós conseguimos fazer 1, 2, 3, 4 triângulos. E a soma dos ângulos desses 4 triângulos dá 720 graus. Aqui nós temos uma tabelinha, que é o número de lados, que é um triângulo, né? Quando nós temos um triângulo, nós temos 3 lados. Quantos triângulos nós conseguimos fazer? Nós conseguimos fazer um triângulo, que é ele mesmo. Então, a soma dos ângulos internos dele é 1 vezes 180. E a do quadrado? Nós temos 4 lados num quadrado. O número de triângulos que nós conseguimos criar é 2. Então, nós temos 2 vezes 180 graus, porque nós temos 2 triângulos. Um pentágono tem 5 lados.
Num pentágono, nós conseguimos criar três triângulos. Quando nós conseguimos criar três triângulos, nós temos 3 vezes 180 graus. Então, nós temos 540 graus. Quando nós temos um hexágono, tem 6 lados, nós conseguimos criar quatro triângulos, e com quatro triângulos, nós fazemos 4 vezes 180, que nós temos 720 graus. Mas e se fosse para N lados? Quantos? Qual que seria a fórmula da gente usar isso? Nós vimos que quando nós temos um quadrado, por exemplo, nós temos 4 lados. O número de triângulo é n, no caso é o 4 menos 2 que vai dar 2 vezes 180. Quando nós temos um hexágono, quem que é meu n, meu número de lados? 6 menos 2 4 vezes 180 720. Então, qual que é a minha fórmula? A minha fórmula é n menos 2 vezes 180. Quem que é meu n? O meu número de lados. Quem que é esse número de triângulos? É meu n menos 2. Então, eu sempre vou diminuir por 2 para saber a quantidade de triângulos que tem dentro do polígono. E vou multiplicar por 180. Por que 180? Porque 180 é o número de graus, né? O número dos ângulos internos de um triângulo. Aqui agora, vou fazer essa atividade com vocês para a gente calcular o valor de x. Como que nós calculamos o valor de x dentro de um polígono? Aqui, nós temos um polígono que é um triângulo. Nós vimos que aqui nós temos um ângulo de 40 graus, um ângulo de 70 graus, e nós temos que descobrir o valor de x. Se nós temos um ângulo de 40 graus, um ângulo de 70 graus, nós vamos somar esses dois ângulos, que vai dar 7 mais 4, vai dar 11. E nós temos 110 graus. Então, esses dois ângulos aqui, eles medem juntos 110 graus, certo? Se nós temos esses dois ângulos que medem 110 graus, nós sabemos que dentro de um triângulo tem 180 graus, certo? Se eu já tenho 110, nós vamos fazer uma subtração aqui para a gente descobrir quantos graus mede x. Então, nós fazemos 180, que é a soma total dos ângulos de um triângulo, menos 110, que vai dar 8 menos 1, 7, que vai dar 70 graus. Então, nós temos aqui um ângulo de 70 graus. Só apagar aqui. É a sua vez. Você vai acessar a atividade do GeoGebra, que chama Encontrando o ângulo ausente de um polígono, e vai responder com atenção. Você pode utilizar o Google Tradutor caso tenha dúvida. Nessa atividade tem algumas palavras em inglês, mas nada difícil. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar no Google Tradutor e tentar traduzir, certo? Mas isso não impede de você realizar a atividade. Agora que você já realizou a atividade, eu tenho um desafio para vocês. Trouxe esse desafio aqui, que a Fernanda desenhou um quadrado e sobre ele um triângulo equilátero, como aqui na figura abaixo. Qual que é a medida do ângulo indicado na figura? Você vai agora responder qual que é o ângulo indicado na figura. Bom, eu trouxe aqui uma demonstração da resposta, um pouquinho visual para vocês, de por que esse ângulo é esse ângulo. Nós vimos aqui que nós temos aqui um ângulo aqui do triângulo e um ângulo aqui do quadrado. Nós sabemos que nós temos os ângulos de um quadrado, como a gente viu lá no GeoGebra aquela hora, tem 90 graus, certo? Então, nós sabemos que esse aqui é de 90 graus. E a grande questão é, quanto que mede esse aqui? Será que esse ângulo aqui é a metade do 90? Será que ele é 45 e juntos formam 135 graus? Ou será que esse ângulo aqui mede quanto? Para a gente saber isso, nós temos que olhar com atenção o enunciado. Fernando desenhou um quadrado e sobre ele um triângulo equilátero. Nós vimos na nossa aula que um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os ângulos
Perdão, todos os lados iguais. E os seus ângulos são ângulos iguais, certo? Se eu tenho 180, que é a medida dos ângulos internos de um triângulo, dividido por 3, porque aqui eles são divididos igualmente, isso aqui dá 60, certo? Então, cada ângulo desse triângulo mede 60 graus. Então, 90 mais 60 dá 150, que é a nossa resposta. Mas aí vem aquela questão: por que que não é 45 graus? Se o triângulo está aqui em cima e, visualmente está parecendo que é a metade do ângulo de baixo, que é o ângulo do quadrado. Para responder isso, trouxe aqui para vocês essa imagem. Eu só apagar aqui um segundinho. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês prestarem atenção. Eu coloquei aqui em cima um triângulo, que é exatamente do tamanho do triângulo que ela desenhou, e um quadrado azul do tamanho do quadrado que ela desenhou. Se a gente virar esse triângulo aqui, para a gente colocar ele dentro do quadrado, será que ele vai dividir o ângulo no meio? Nós podemos ver que esse triângulo, ele não é do mesmo tamanho do quadrado. Não é um triângulo? Faz isso aqui. Ele não está dividindo ali no meio. Ele é esse triângulo aqui, certo? Então, nós podemos ver que ele não divide o ângulo ao meio. Porque, e além disso, nós temos também falando no enunciado que ele é um triângulo equilátero. E um triângulo equilátero tem até 60 graus em cada um de seus lados, em cada um de seus ângulos, certo? Então, a resposta é 150 graus. Para finalizar nossa aula, eu gostaria que você compartilhasse algo interessante que você aprendeu nesse vídeo, se você conseguiu entender qual que é a súmula dos ângulos internos de um polígono. Espero que você tenha gostado da aula e que você tenha aproveitado e tenha adquirido muito conhecimento. Muito obrigada.